Mendonça versus o atropelador geral da República. Aí sim, a Maria Cristina Fernandes tá falando do Careca. Valeu. Carequinha atropelou a Receita, a TCU, servidores, Fachin e finalmente André Mendonça, que, se não o enfrentar, perderá a autoridade como de relator do caso Master. Essa matéria, além de relembrar os absurdos que estão acontecendo, o absurdo do uso do inquérito das fake news, a parte interessante, e por isso que eu digo, tem que ler a matéria até o fim, por mais óbvia que pareça ser. A Maria Cristina Fernandes traz uma informação relevante, que é a seguinte, ó, os dois ministros mais atropelados deste enredo, que é o Mendonça e o Fachin, tiveram uma conversa na semana passada. O fato de nada ter vazado do encontro sugere que tenham se dado bem. Resta saber se transformarão este entendimento em uma atitude para conter o Dom Pedro III. E ela vai relatando. Depois a militância acadêmica do Mendonça no combate à corrupção tem de aproximar de Fachin. Aí tem outro processo, tem outra parte na frente que ela diz, o Mendonça já mostrando algum comedimento, cancelou um evento que ia participar lá em Salamanca, e teve isso, teve aquilo outro, pipipi, popopô, e vai mostrando aqui um certo alinhamento também com o Fachin, a luta aí pelo código de ética, o código de conduta, lá no Supremo. E o Mendonça que foi escolhido, né? A gente fez aquela matemática no dia, as opções meio que sobravam, não era do Mendonça. Eu falava, vai cash na mão do Zanin, né? Se é que o Zanin quer segurar essa bomba. Caiu na mão do Mendonça. E temos algumas coisinhas interessantes sobre Mendonça. Mas calma que a gente vai chegar lá. Mendonça já reduziu um pouco do sigilo, deu uma empoderada da polícia. Parece que realmente vai dar carta branca, né? O Caio Junqueira já tinha antecipado, a gente comentou no vídeo de ontem. E essa carta branca já tem os seus primeiros frutos. Mas antes, quem também trouxe algumas informaçõezinhas curiosas, só uma pitada assim pra dar uma temperada, foi o Mário Sabino. Normalmente ele faz uma nota de opinião. Aqui ele traz algumas opiniões que ele deve ter coletado com seus colegas da imprensa, né? Colegas do consórcio. Talvez ele foi conversar com a chefa dele, a Lilian, do Metrópolis. Dizem que a Lilian tá cheio de material, mas que ela não tá querendo acabar casamentos. Master. Irritações, medos, desconfianças e certezas no Supremo. Nos bastidores da corte, há muitas coisas acontecendo em relação ao caso Master. E só parte delas veio à tona nos jornais. Vamos começar pela parte que veio à tona. Aí diz, sim, tem uma parte que está irritada com Dom Pedro III por ele ter usado o inquérito das fake news para perseguir os auditores da Receita. Aí relembra. Também é fato que alguns ministros nutrem um medo, um receio de que Dom Pedro III possa estar montando dossiês contra eles para evitar ser entregue aos leões juntamente com o Toffoli. Dom Pedro III sabe que o seu destino é indissociável do ex-dono do resort. Entre os ministros não é desconfiança, mas certeza que partiu de Toffoli o vazamento de diálogos da reunião fechada. Agora o que não veio à tona, e que está vindo agora. Dom Pedro III desconfia, naquela desconfiança paranoica que é certeza, de que algum banqueiro pagou para obter as informações sigilosas sobre a vida financeira dele e de sua família publicadas pela imprensa. É a nota do IOH dele, a colega da imprensa aí, né, de Metrópolis, do Mário Sabino. E aí o Mário Sabino agora crava que ele está convicto que algum banqueiro está envolvido. Já vai se consolidando a certeza de que Toffoli vazou as falas da reunião por meio de seu assessor de imprensa informal, o Márcio Ait. A fala do ministro sobre abrir as próprias contas, desde que todos o fizessem, foi vista como ameaça política. Até o momento, Mendoncinha dá indicações de que não vai interferir no trabalho da PF, apesar de sua fala contra a corporação na reunião cujos diálogos foram publicados. É enorme a preocupação com o que poderá ser revelado sobre as festinhas de arromba que o Paquito organizava. Mais do que os escândalos financeiros, um escândalo amoroso é visto como especialmente desastroso para o que resta de reputação do Supremo. A festa que mais preocupa é a que aconteceu em Trancoso em outubro de 22. E contou com muitas dezenas de mulheres contratadas para entreter as poucas dezenas de convidados. A equipe do Supremo Futebol Clube joga menos coesa, embora continue favorita para vencer o campeonato. E sobre essa festinha, apuração da Jussara Soares. E eu começo exatamente com você, Jussara, porque a investigação está chegando agora nas festas, está chegando nas imagens, e daqui a pouco a gente vai saber dos convidados dessas festas. Como é que está o clima em Brasília com essa possibilidade de termos esses vídeos expostos? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente hoje. Olha, a grande preocupação dessas pessoas que algum dia foram convidadas de Daniel Vorcaro para estar nessa casa lá na praia de Trancoso, na praia dos nativos em Trancoso, é que tenha registro de imagens desse circuito interno que a repórter Thaisa Medeiros mencionou há pouco. Márcio, qual que é... Registro de imagens. Imagina, né? Se coloque no lugar desses caras. Os caras não sabem se tem foto. Imagina se tiver a foto, ainda a foto, só de ter a foto, cara, não tem o que explicar. Você tava lá. Você tava lá. A não ser que a sua relação com sua mulher seja um negócio muito aberto, já deu errado. Já
Vixe Maria, você não sabe nem o que vai falar. Vai ser aquela coisa toda, né? Agora eu te pergunto, imagina se a foto que tiver lá ainda for um negócio assim, que fala, meu Deus do céu, fi. É mesmo, tu tá fazendo isso. Tá todo mundo nessa, né? Acho que vocês estão ansiosos, eu também. Rezando aí pra alguma coisa aparecer. Fé em Deus aí. Algum jornalista louco da cabeça. Sem amor pela própria vida. Talvez tá aí, sei lá, com desejo de ficar preso por uns dias, né? Porque vai acabar sendo preso quem divulgar esse tipo de coisa. Mas quem sabe, né? Quem sabe aí aparece algum material, nem que seja censurado, né? Bota um borrão assim pra gente não saber o que tá acontecendo. Mostra sua carinha, dando risada. Chorando, que não vai estar, né? Se bem que, às vezes, tá falando a cara de gemido, vai saber. Grande questão, a grande preocupação é que em algum momento, inclusive os proprietários desta residência possam ter ficado com essas imagens todas. Aí sim é a grande questão. O que eles dizem, né, segundo eu pude apurar, que estão um pouco mais tranquilos neste momento, é justamente o fato de que não há registro em celulares e nem de foto nem de vídeos. Porque, como também a gente já trouxe aqui, havia toda uma recomendação de que todos os convidados deixassem do lado de fora os seus celulares, não entrassem. Então, essa é o único cuidado que eles tomaram. Mas a grande preocupação agora, com o avanço das investigações, é que essas imagens dessas festas tenham ficado armazenadas. É o grande cuidado agora dessas pessoas, como o pedido de investigação é para tentar identificar quem foram os eventuais magistrados e políticos, autoridades que estiveram nessas festas patrocinadas por Daniel Vorcaro. E, Márcio, eu também conversando com pessoas que inclusive conviviam com Vorcaro, eles me dizem o seguinte, que Vorcaro tinha um grande estilo ali, um estilo de fazer festas com muita ostentação, esbanjar mesmo. E isso era muito forte, começou a diminuir essas festas um pouco no começo de 2025, justamente quando ele confecha um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, aquilo começou já a trazer algumas questões para algumas pessoas que estavam vendo o excesso de exposição justamente dessas festas que em tese eram fechadas, um círculo fechado. Também me conta, Márcio, é que Vorcaro nessas festas costumava deixar as questões de trabalho para longe desses eventos. Ainda assim, há tudo ainda a ser investigado e essa grande preocupação aqui, tanto pela exposição política e o avanço das investigações, mas por eventuais exposição pessoal também, Márcio. Pois é, né, Márcio? Ah, Jussara. Espero te ver trazendo imagens. Quero imagens. Mendoncinha, como eu disse, né? Disse que ia dar carta branca. Mendonça reduz sigilo de caso, né, do Master e dá mais autonomia para a PF nas investigações. Talvez o que o Mendonça tinha que ser cobrado realmente retirar o sigilo deste caso. O Brasil precisa saber. Uma semana depois de ter sido sorteado o novo relator do Banco Master, Mendonça manteve o caso em sigilo, mas aumentou a quantidade de pessoas com acesso às investigações dentro da PF. Além disso, deu mais autonomia para a corporação conduzir o caso. Em despacho divulgado nesta quinta, Mendonça assume um estilo que contraria procedimentos adotados quando Toffoli estava no comando das apurações. Até agora, apenas 4 peritos autorizados por Toffoli poderiam analisar o conteúdo de celulares apreendidos. Com a nova decisão, a PF fica autorizada a ampliar o número de policiais com acesso aos dados e capacidade de elaborar relatórios sobre os conteúdos do que foi encontrado. Em ofício encaminhado a Mendonça, isso aqui é relevante, a PF faz uma série de ponderações sobre a dificuldade de concluir a apuração. Segundo condições impostas por Toffoli, em um dos trechos, a corporação afirmou que havia cerca de 100 dispositivos eletrônicos para serem periciados e que um único perito levaria aproximadamente 20 semanas de dedicação exclusiva para a realização dos exames de extração. Querem levar 20 semanas, mãe. Calma. Vocês querem trabalhar com pressa? Vou deixar vocês trabalharem. Tem um fator relevante que não está nessa nota. Eu vou só abrir aqui que eu sei quem falou sobre isso. Abre aqui a matéria do Igor Gadelha sobre esse assunto. O que é que tem de relevante, né? Olha só. Flávio. Aqui, ó. A do Mendonça. Ó. A primeira decisão. Ó, aqui, ó. Em espaço sigiloso a qual a CON teve acesso. Metrópolis falou sobre isso. Estadão falou sobre isso. Globo falou sobre isso. CNN falou sobre isso. Um despacho sigiloso que todos tiveram acesso. Mendonça já tinha dito que é o caso da vida dele. Gente, qual a chance de não ser o próprio gabinete do Mendonça, o grande interessado que a imprensa saiba dessas informações e publique? Para mostrar, ó, a gente vai trabalhar. Mendonça tem um ego como qualquer ser humano tem, né? E eu acho que ele tá tentando já passar uma mensagem. O Mendonça queria que a imprensa inteira soubesse. E se o Mendonça não quisesse, ninguém ia saber. Era um despacho sigiloso e toda a imprensa teve acesso. Em detalhes. Em detalhes, para mostrar, olha que o Mendonça agora vai fazer um contraponto ao Toffoli. Eu espero que o Mendonça nos encha de alegria.
A PF pediu que as extrações, indexações e análises sigam o fluxo ordinário de trabalho pericial da instituição, com distribuição regular das demandas entre os peritos. Também solicitou que, após as perícias, mantenha a custódia integral dos bens apreendidos nos depósitos da PF. Mendonça concordou com os investigadores, desde que eles se responsabilizassem pela preservação do sigilo do caso. O ministro citou um artigo acadêmico que escreveu em espanhol para lembrar que o segredo deve ser mantido para evitar o uso político das informações. Destacou que a PF deve manter o sigilo do que apurar até mesmo para seus superiores, indicando que os policiais não estão autorizados a repassar ao governo o conteúdo da apuração. Vamos ver, né? O ministro também autorizou que a PF realizasse as diligências que julgar necessárias, como, por exemplo, a oitiva de investigados e testemunhas nas dependências da PF. O relator também afirmou que a Diretoria de Inteligência da PF tem o dever de compartilhar com os delegados responsáveis pelas investigações as informações de inteligência sobre as apurações. O despacho de Mendonça abre, assim, mais possibilidades para a PF conduzir as investigações, uma vez que o ministro liberou acesso aos dados apreendidos a setores da corporação que antes estavam impedidos de analisar o material. Uma das principais fontes de documentação é o conteúdo de mídias eletrônicas e arquivos encontrados em aparelhos celulares. Então, possivelmente, as coisas vão começar a avançar. Agora terão mais peritos para olharem nessas mídias digitais e ver, né, o que é que encontra aí nessas mensagens. Ontem de manhã a CNN disse que o Paquito vai falar. Vai falar na segunda-feira. Ao longo do dia, a Mendonça permitiu, se ele não quiser, ele não precisa depor. É aquela determinação padrão que acontece em toda a CPI. Toda vez que recorre ao Supremo, eles falam isso. O Mendonça não iria dar uma decisão contrária, mas o Paquito disse aí que vai falar. Vamos ver o que o Paquito vai contar. Eu espero que ele cante bonito. E o parceiro dele, o Guga Lima, que teve também o seu banco, aí, o Banco Pleno liquidado extrajudicialmente, ganhou aí, né, destaque. Crédito sexta do Banco Pleno foi privatizado por Rui Costa e passou de cartão quebrado a operação bilionária em poucos anos. Foram necessários 3 leilões e mudanças no produto para tornar a operação mais atrativa e conseguir um comprador. Rui Costa, PT Baiano, Master, Pleno, PT Quebradeira, tudo a ver.